Vamos ver o Lulão? Lulão tá lá na Assembleia Geral da ONU. Inclusive eu trouxe aqui o pronunciamento dele na ONU, se você quiser ver inteiro. Tem alguns cortes, mas eu acho que legal a gente reagindo e pulando algumas partes. E o Trump falou logo depois, então... Vamos ver o que ele falou. Vamos ver o Lulão. Isso daqui é da Palestina. Vamos lá, vamos ver. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU, de evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam. Também vai contra sua vocação universal, bloqueando a admissão como membro pleno de um Estado cuja criação deriva da autoridade da própria Assembleia Geral. Um Estado se assenta sobre 3 pilares: o território, a população e o governo. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso palestino. Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? E como construir um governo sem empoderar a autoridade palestina? O conflito ele foi falar Israel empoderar, ele falou empoderar, né? Você vê que assim, ele nem citou, né? Ah, o Israel está fazendo isso ou aquilo, ele citou de uma forma indireta, mas é claro que todo mundo sabe que é sobre Israel. Ele falou o quê? De genocídio, de limpeza étnica. Falou de avanço ilegal de território. Meu Deus do céu, cara, assim, é constrangedor ver o que esse cara tá fazendo, cara. Vamos ver, o que é esse trechinho aí? Isso daqui é o pronunciamento dele completo na ONU. Ah, quanto tempo tem? Não sei, eu só achei o começo. Quando eu Esquece, achei, ele isso? tava falando do... Eu acho importante. Sério? Sim. Então vamos ver. Porque o que acontece? Ele tá falando na ONU, ele tá nos Estados Unidos pela primeira vez, logo depois das sanções que foram aplicadas no Brasil. Ontem acabaram de aplicar a Lei Magnitsky, que a gente vai falar sobre isso na esposa do Moraes, e ele falou antes do Trump. E na hora que o Trump foi falar, o teleprompter lá parou de funcionar, então ele disse que ia falar do coração. Então o que o Trump falou, eu não sei, mas o do Lula tá aqui. Isso é uma coisa assim, eu acho tão feio esse lugar, velho. Uma combinação de pedras horrorosas, com um negocinho dourado atrás, é muito feio, né? Mas vamos lá, vai. Antônio Guterres, caro chefe de Estado e de governos, representante dos Estados-membros aqui reunidos. Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização ele tá em está em xeque. Ele tá no teleprompter. É lógico. É que você Todos falou têm. Porque aí depois ele leu o texto, que acho que deu problema no Lula. Não. Aquele que você viu agora é outro. Foi antes, não foi na ONU. Isso daqui é o da ONU. O que falhou o teleprompter foi no do Trump. Entendi. No discurso do Trump. Do Lula estava Assistimos à funcionando. consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos. Posso falar uma coisa? Pausa aqui. O discurso dele tá bem institucional, tá? Até agora, ele não tá falando dos Estados Unidos fez isso com a gente. Não, ele tá, tipo, de uma forma genérica, falando democracia e tal. Claro, não foi ele que escreveu o texto, né? Tá bem temperado o vídeo dele, o texto. Vai lá. 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. É o Lewandowski ali? Essa ingerência em assuntos internos, a independência do Poder Judiciário... Né? O Lewandowski ali, ó, A à esquerda. Janja tirando uma fotinha. Vai lá. É inaceitável. Ó meu boy, pessoal. Em assuntos internos, conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Não foi minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela.
clientela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a Antes de saúde. falar, ele ensaiou. A democracia falha ele tá lendo o quando as direito. mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. Até isso A aqui, pobreza. ó, pode ver que ele fala algumas coisas e aí ele vira pro outro lado. Sim, é porque aí são ele fala dois algumas coisas e vira teleprompters, pro outro lado. Isso é totalmente ensaiado. Ó, você fala até aqui e vai virando pra ficar E aí dinâmico. ele já tá falando besteira. Não, porque aí vocês estão culpando os migrantes pelas mazelas do mundo. Não, meu querido, não adianta você ignorar o problema da imigração, tá? Ainda mais na Europa, que os caras estão com um problema grave e estão discutindo isso. Porque você tem um problema, cara. Não tem como você negar isso. Não se está dizendo que todos os problemas vêm dos migrantes. Mas migrantes são um problema, principalmente na Europa. Fazer o quê? Vai lá. É tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Pausa aqui, isso é o teleprompter Esse é o objetivo dele. da Já Aliança foi. Global. É um vidro transparente, fica do lado. É isso aí, ó. Esse bagulhinho aí é o teleprompter dele. Vai lá. Podem sair vencedores. É que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos... Olha as merdas que ele tá falando. Não. O problema dos países subdesenvolvidos é os juros da dívida que eles têm externa. Não, meu querido. Mais uma vez, deixa eu explicar uma coisa que é uma tese esquerdista, tá? Que todo mundo fica replicando nas mais variadas instâncias. As pessoas acham que há riqueza, mas a riqueza está na mão de poucas pessoas e esse é o problema dos países. Não é. Se você pega essa riqueza e distribui, em pouco tempo você volta pra merda. Porque o problema não é onde está a riqueza, o problema é como essa riqueza está sendo gerada. É esse ou não gerada, que é o caso do Brasil. Então para com essas ideias de... Não, porque, sei lá, 1% do mundo tem o dinheiro de 99% do... Cara, a humanidade é assim. A vida é assim. O universo é assim. Você distribui muitos recursos em poucos lugares. O universo é assim. Se você pegar a distribuição de matéria no universo, é isso. Você tem muito vácuo e poucos lugares com muita concentração de matéria. As pessoas, quando você pega um mapa de qualquer país e abre, você vai ver que a distribuição humana é assim. Tem muitas pessoas em poucos lugares, tá? As riquezas vão se comportar da mesma forma, né? Eu não lembro agora, tem um nome, não é paradoxo, é tipo diagrama de Pareto, eu não lembro agora o nome de quem teorizou isso. Mas de fato, isso acontece. Agora, o que você tem que se preocupar? Tá, como é que nós vamos fazer para ter geração de riqueza constante e sustentável? É isso. Vão taxar os super ricos. Não é essa a solução. Vai lá. Mais impostos que os trabalhadores. Foi na tela. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. Xenofobia. A internet. O cara não sabe falar a própria língua, cara. Xenofobia. Sem lei. Não, pior, ele não sabe ler a própria língua. É ridículo, cara. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim. Pausa, isso já é assim, Lula. Me fale um crime no ambiente virtual. Aliás, me fale um crime no ambiente real que não é crime no ambiente virtual. Não tem. Se você é um nazista, se você é um racista, se você é um estelionatário, se você é um pedófilo, se você é um torturador, no ambiente virtual, você sofre as penas como no ambiente real. Ponto final, cara. O que você tá falando simplesmente não faz sentido. Já é assim. No ambiente virtual. Ataques à regulação serve para encobrir interesses discursos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Pausa aqui. Também enviamos ao Congresso... Nossa, que safado. Eu vou traduzir o que ele fez. Ele é muito, cara, muito... Nossa, vamos lá. O que aconteceu? O Lula disse que ia apresentar um programa do governo para a regulação de redes. Ele não apresentou, ele desistiu. Tanto que eu fui no debate lá do Spectrum, um dos temas era esse, a regulação do governo. Ele não...
eu fiz o debate, eles tiraram. Ele tirou o do que eles estavam falando. Eles estavam falando da lei Felca, que não veio dele. A lei Felca veio de um monte de político de centrão que viu um tema bombando e falou: vamos correr aqui pra fazer uma lei de adultização. E fizeram uma lei mal feita. Ele só sancionou. Só isso. Vai lá. Nacional, projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Toma uma pinguinha. Igual ele toma Para mitigar os riscos da... Que foi, meu? Imita aí, vai. Imita o quê? Vamos lá. Apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Senhoras e senhores, na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Pausa aqui. Outras partes do planeta... O cara tem um país onde o cara vai pra ONU e fala assim: pessoal, olha só, o meu país tem 1/4 da população que está sob o domínio do crime organizado. Pra gente combater isso, a gente tem que combater o comércio de armas e impedir que a polícia haja energicamente. Foi isso que ele acabou de falar. Assim, é um palhaço, cara. É um palhaço, assim. É um palhaço. Já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. A Iniciativa Africana e o Grupo de Amigos da Paz, criado por China e Brasil, podem contribuir para promover o diálogo. Ah, claro, pausa Nenhuma aqui. situação. Se tem um lugar no mundo que tem paz, na África, não é mesmo? Ah, claro, lá é uma paz do caramba. Nossa, cara, é ridículo demais. Vai lá. É mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Nossa, cara, que vergonha. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário. Uma palavra sobre o Hamas? Você vai falar uma palavra sobre organizações terroristas como Hamas? Você vai falar alguma palavra sobre esses caras? Que literalmente filmam, tá? Estupros, sequestros e usam isso como propaganda. Você não vai falar uma palavra sobre isso. Vai lá. Da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que dentro e fora de Israel se opõem a essa punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Essa é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU e afirmada ontem aqui. Quantos estados islâmicos tem no mundo? Dezenas. Quantos estados, eu não sei se para falar estados judeus, não sei se eu posso usar essa expressão, estado hebraico, sei lá. Quantos estados tem no mundo, pro povo judeu, judaicos, né? Tem no mundo? Um. E você vai falar mal desse que nesse você pode inclusive ser árabe, ali se você quiser. Você pode ser inclusive muçulmano lá dentro. Você sabia disso? Nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. Lebanon. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. A COP da verdade. Pausa aqui. Corta pro palco de 30 milhões de reais Vitória Régia, que numa conferência sobre o clima, a chuva estragou o evento. Dá pra acreditar nisso? Nós gastamos 30 milhões de reais num palco chamado Palco Vitória Régia. Daí o que aconteceu? Choveu, estragou o evento.